Fala rapaziada, tudo bem? Eu sou o Rafael Torres, professor de redação do QG do Enem, e eu tô aqui para analisar contigo o que aconteceu na última prova do Enem 2015 em termos de produção textual, em redação. Essa análise ela é tão útil para aquele que fez a prova, tendo em vista a possibilidade de constatar possíveis linhas de argumentação com as quais poderia ter contado, como também pode ser útil para você que visa o Enem no próximo ano e precisa entender muito do que caracteriza essa banca. O tema do Enem de 2015 chamou muito a atenção da sociedade como um todo, devido a uma discussão que já deveria ter entrado em voga em vestibulares há algum tempo e que o Enem traz à tona agora como oportunidade não só de polemizar uma situação extremamente grave, como também acaba fazendo com que muitos candidatos, diante da emoção desse tema, possam ter encontrado algum tipo de problema, tanto no que diz respeito ao atendimento à proposta, como no que diz respeito à produção do texto em si. Então a gente vai caminhar nesse vídeo por uma redação modelo, em que podemos analisar alguns aspectos que poderiam fazer com que o seu texto tivesse um aperfeiçoamento de produção. Ao longo dessa aula, a gente vai conversar a respeito de introdução, desenvolvimento e conclusão, que são as partes básicas de toda a dissertação argumentativa, fazendo com que você tenha algumas ideias do que poderia ter sido produzido em termos de sustentação da tese. Deixando muito claro um aspecto antes que a gente continue. Normalmente, você tem uma dissertação argumentativa feita a partir, como eu disse, de 3 partes, e a parte mais densa dessa redação, ou seja, o desenvolvimento, seria aquela feita normalmente com 2 ou 3 parágrafos. Para ampliar a atuação da nossa análise, eu vou propor 4 parágrafos. É importante que fique claro que eu não estou propondo que os 4 sejam utilizados, mas criei 4 para que desses 4 você possa pensar em 2 ou 3, a fim de, com isso, construir uma redação com a cara da prova, atendendo às expectativas da banca, contemplando os critérios com que a correção é feita. Então, o nosso objetivo é fazer com que essa análise possa ser o início da percepção do que uma banca como a do Enem pede. Porque existe uma diferença muito importante que você precisa conhecer. Essa diferença significa o seguinte: existe o texto bom e existe o texto que a banca quer de você. Quando um candidato percebe que produzir um texto para uma banca é mais do que escrever bem, é atender às suas expectativas, esse candidato consegue se diferenciar numa correção, que seja qual for, é pautada pelo viés comparativo. Então, sem mais, vamos dar uma olhada. E eu começo a nossa análise exatamente pelo trecho em que fica a proposta principal: a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Ao longo dos dias pós-prova, ouvimos muitos depoimentos a respeito do que teria sido o tema em termos de facilidade ou dificuldade de produção. Além da polêmica que acabou sendo levantada e de maneira, eu acredito, extremamente positiva com o tema, porque traz à tona uma discussão importante, muito também se falou a respeito de uma suposta facilidade com que o tema poderia promover a construção de um texto. Eu não digo que o tema é tão difícil quanto em outras ocasiões o mesmo Enem cobrou, como, por exemplo, a publicidade infantil em questão no Brasil, tema de 2014. Mas convém a gente analisar alguns aspectos dentro dessa construção temática, a fim de que essa produção tenha sido a mais eficaz possível. Dá uma olhada comigo. Uma palavra que me chama muito a atenção, e eu gostaria que a gente fixasse bastante o nosso olhar nela, é a palavra persistência. É muito importante que fique claro para você que fez a redação e para quem quer entender um pouco mais do que significa redação em Enem, que esse tema não queria falar a respeito do que promove a violência, mas sim, segundo o tema,
o que faz com que essa violência permaneça. Então, muitos candidatos desavisados talvez tenham optado por uma construção mais policialesca, digamos assim, criminal, num sentido mais comum. O que não significa um erro como argumento isolado. Dá para falar de um tipo de violência, que é a física. Entretanto, que fique claro, a violência física não é a única com que você poderia trabalhar a construção dos seus argumentos. Mas antes que eles apareçam, ou seja, o desenvolvimento seja construído, a gente precisa abrir essa discussão, contextualizar o nosso leitor. A partir disso, vamos dar uma olhada. A minha proposta de introdução para esse tema faria uma ponte com o conteúdo adquirido na formação escolar, que, aliás, diga-se de passagem, é um critério imprescindível de qualidade do texto Enem, a ponte que eu escolhi para que a gente pudesse estabelecer nessa introdução como contextualização é a literatura. Dá uma olhada. Iracema, Marília, Ceci. O lugar que inspirou a criação de personagens literárias femininas marcantes por sua idealização é o mesmo em que hoje, ironicamente, pelos mais diversos mecanismos, impõe-se à mulher as mais variadas e muitas vezes sutis formas cotidianas de agressão. A sociedade brasileira, apesar de avanços significativos, ainda promove condições que subjugam esposas, profissionais, cidadãs. Vamos chamar a atenção a alguns aspectos dessa introdução que valem a pena a gente destacar. Primeiro, eu comentei o caráter transdisciplinar, fazendo uma costura com a literatura brasileira, para criar esse contraponto de ironia com o fato de hoje essa mesma mulher ser subjugada. Um dia a própria literatura a idealizou, como a gente colocou. Segundo, dá uma olhada, presta atenção que eu utilizo a palavra agressão para fundamentar a minha discussão inicial e não violência. De repente, você poderia surpreender o avaliador demonstrando uma capacidade vocabular maior, de forma que você consiga desfazer as palavras com que a maior parte dos candidatos contaria nessa introdução. Então, a palavra agressão suaviza um pouco uma repetição que seria um clichê, e eu tenho certeza que isso poderia promover uma diferenciação, repito, numa correção que, mesmo que intuitivamente, é comparativa. Segue comigo. Outro detalhe para o qual eu queria chamar a tua atenção é essa enumeração que eu fiz aqui no final. Esposas, profissionais, cidadãs. Você repara que eu não repito a palavra mulher. Eu conto com papéis que essa mulher pode desempenhar na sociedade. Não deixo de falar nela, mas especializo a discussão. Até de alguma forma promovendo a oportunidade de gancho para o que eu venho a defender no desenvolvimento. Lembrando o que eu disse no início desse vídeo, eu vou olhar para o desenvolvimento com 4 parágrafos, deixando que você opte, caso isso, de repente, venha a se tornar uma produção, por 2 ou 3 deles. Pela densidade desses parágrafos, sugiro uma estrutura com 2. Mas a gente vai conversando sobre esses parágrafos com o passar desse vídeo. Dá uma olhada. Então, a tese está dada. Existe uma situação problemática da mulher em termos de sociedade brasileira. E vamos dar uma olhada no desenvolvimento. Olha o que eu trouxe como primeira abordagem. A legislação que trata da proteção da integridade feminina, como Maria da Penha, apesar de importantes conquistas recentes, ainda não protege a mulher vítima dos riscos a que é submetida, principalmente após o momento em que oferece denúncia contra seu agressor. Não se pode permitir que esse tipo de evento se torne o que Durkheim prevê como fato social, que toda uma coletividade acata como, por exemplo, padrão comum de comportamento doméstico. Repara que eu fiz um parágrafo com 2 períodos. E no primeiro desses períodos, eu reconheço que a legislação teve um avanço. E esse avanço acabou por significar, sim, uma melhoria nas condições desse segmento social. Entretanto, cabem mais iniciativas de forma a consolidar ainda mais as conquistas que já foram obtidas.
Lembrando que essa banca, e repetindo o que a gente já conversou, exige a transdisciplinariedade, e essa transdisciplinariedade aparece claramente, fecha comigo, na referência, e mais do que na referência engajada ao tema da teoria de Durkheim, fato social. Lembrando que para temas Enem, filosofia e sociologia, assim como história e geografia, costumam aparecer como excelentes estratégias de melhor fundamentação da argumentação e, ao mesmo tempo, obediência aos comandos transdisciplinares da banca, tá ok? Seguindo. Então, nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu exploraria a questão legal. No segundo parágrafo de desenvolvimento, dá uma olhada. Também contribuem para esse atraso espaços legislativos em todos os níveis da gestão pública, quando, sem bancadas femininas, proporcionais ao avanço da participação da mulher na estrutura social contemporânea. Esse déficit, motivado pela inércia dos partidos políticos, faz com que projetos altamente saudáveis à sua efetiva cidadania não se tornem leis promulgadas, violentando seus direitos mais do que de gênero, de seres igualmente humanitários. Então eu estou falando de um outro aspecto dentro dessa discussão, além do primeiro, em que a gente conversa da mulher pessoa física. Agora eu falo da mulher como figura social representada nas esferas de poder. Dessa maneira, é importante ressaltar que o próprio tema define como violência, e a coletânea de textos da banca só confirma isso, o que o tema chama de violência transcende o físico. E nesse parágrafo de desenvolvimento, eu chamo a atenção para uma outra violência, que é uma violência na condição de cidadania, uma violência que atinge o status moral. Outro detalhe importante, foca comigo, a presença do também, que acaba por significar uma conexão entre o que já havia sido falado no primeiro parágrafo e aquilo que a gente expõe nesse trecho. Vamos tentar buscar sempre coesões mais sutis do que aquelas com as quais muitos candidatos contam. Ou seja, parágrafos de desenvolvimento começando com conectores, começando com locuções adverbiais. Por que não tentar outras estratégias? O também, que pressupõe que haja algo anterior, acaba sendo uma dessas possibilidades de caminho. Tá ok? Seguindo. Primeiro desenvolvimento, explorei o policial. Segundo desenvolvimento, eu explorei o legislativo. Dá uma olhada no terceiro. Outras violências a que são submetidas as mulheres no cotidiano caminham por meios que, de tão consolidados socialmente, agridem disfarçados sob a face de entretenimento altamente questionável. Peças publicitárias perpetuam a imagem feminina como objeto de obtenção de prazer e apêndice da figura patriarcal, estimulando inclusive o assédio que sofrem em suas rotinas. Aí eu estou indo para um outro tipo de violência, que é a violência exercida pela mídia, pelos meios de comunicação, que acabam fazendo com que uma imagem ruim, consolidada do ponto de vista da integridade feminina, seja difundida, compartilhada, e, consequentemente, o que é uma violência acaba não sendo visto como tal. E se o tema pediu para que nós falássemos sobre persistência, nada mais justo, nada mais adequado do que nós utilizarmos a cultura como um dos caminhos de análise. Então, dá para pensar na violência também imagética, na construção da imagem da mulher. Tudo bem? Seguindo, como havíamos combinado, quarto parágrafo de desenvolvimento, um dos espaços originais da construção identitária, a escolarização tradicional também favorece essa opressão, abstendo-se da discussão quanto à ainda marcante tentativa de sobreposição masculina perante as atuações da mulher em âmbitos profissional e familiar, perpetuando estereótipos de funções exclusivas de cada gênero. Torna-se difícil qualquer progresso social nesse sentido quando se comprometem princípios e valores,
logo em seu início de formação. Então, eu trouxe o policial, eu trouxe a questão da legislação, a gente fala a respeito dos recursos midiáticos e agora da escola. Porque a escola acaba sendo, em parceria com a família, um dos elementos capazes de alavancar a construção da identidade dos indivíduos dessa sociedade. Então, se a escola não traz à tona a discussão, fica complicado de a gente esperar que indivíduos mais saudáveis nesse sentido surjam. E aí o que eu tenho? Só a continuidade, a perpetuação desse tratamento desigual, desse tratamento diferenciado negativamente. Repara que no desenvolvimento 4, foca lá, eu me utilizei de novo de recursos coesivos. E o também, que foi o último de que a gente falou. E aí eu faço a ponte com o que havíamos conversado agora há pouco. Olha um outro recurso com que você pode contar. Outras, pronome que pressupõe a existência de um item anterior, porque se eu não tenho um, eu não posso ter outro. E isso mostra para o avaliador que o texto anda. E andando, consequentemente, a progressividade, que é uma das ferramentas principais para um texto se legitimar, acaba sendo cumprida. Tá ok? Seguindo. E aí a gente parte para o último parágrafo, parágrafo de conclusão e espaço tradicional da intervenção sobre o tema. Desde uma estrutura policial mais consistente, visando a proteção da vítima denunciadora, até incentivos político-partidários a candidaturas femininas ao poder legislativo, passando por ensinos fundamental e médio que discutam indiscriminadamente a igualdade entre gêneros. Então, olha o que eu entreguei. Eu entreguei uma intervenção visando a questão do poder público, assim como eu inicio o parágrafo falando de uma estrutura de defesa mais eficaz da vítima e chegando à questão da escola. Então, eu ofereço já soluções para o problema vigente, contemplando uma das competências da correção, que é a competência 5. Fecha comigo. Existem, portanto, caminhos para que se possa definitivamente reverter cenário tão opressor à mulher, não chegando à idealização com que nossa literatura se consolidou. Repara, se você está com a percepção bacana em relação a tudo que a gente conversou, você vai lembrar que esse vídeo começa com citações literárias. E eu fazendo o gancho entre introdução e conclusão, eu consigo entregar um texto que tem um início e um fim. E esse fim, como toda boa dissertação pede, coincidindo com esse início problemático de que a gente falou, já que todo o tema Enem leva a um transtorno de cunho social. Mas não acabou não, fecha lá. Que nossa literatura se consolidou, mas garantir o direito de não ser interrompida na composição dessa obra-prima chamada vida. E aí eu brinco com o campo semântico da literatura, criando aquele fechamento que a gente chama de chave de ouro. Fechou? Tranquilo? Então, repara, gancho entre introdução e conclusão. Amplitude da abordagem no desenvolvimento. Isso faz com que a sua redação ganhe solidez e chame a atenção em meio a um contingente muito grande de textos que não exploram. E não são possibilidades irreais, não. Eu estou falando de itens teóricos que você aprende ao longo da sua formação escolar. Talvez a única dificuldade na hora seja recordar esses itens. Mas se você estivesse preparado para a prova de maneira eficaz, consequentemente, essa lembrança acaba por vir de maneira sólida. Tá certo? E eu termino esse nosso vídeo agradecendo a sua audiência e convidando você a conhecer os nossos projetos aqui no QG do Enem. Dentre eles, um projeto pelo qual eu tenho muito carinho, chamado Redação Nota 1000, cujo principal objetivo, quando da sua primeira edição, foi acompanhar alguns alunos mais de perto, fazendo com que a cada redação nós pudéssemos ter um contato por feedback de vídeo direto, em que as dúvidas de correção iam sendo sanadas
E a partir dessas dúvidas, criavam-se novos feedbacks e no fim disso tudo, a gente tem uma experiência muito interessante na construção de um texto diferente daquilo que a gente vem encontrando por aí. Que esse vídeo tenha servido como uma ótima experiência de aprendizado e de reconhecimento do que foi o Enem em 2015 e a gente aguarda no site para conhecer bem mais desse trabalho que só tem crescido, só tem se solidificado, tá ok? Um abraço, te espero lá.